Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um FIS Talks Educação. Meu nome é Cristiano Glória e para você que não conhece o FIS Talks, esse é o espaço que a gente conversa sobre temas ligados aos eixos temáticos da iniciativa FIS. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a iniciativa FIS, acesse nosso site www.fis.org.br. Acesse a nossa página no Instagram, @iniciativafis, e para ter acesso a todo o conteúdo que a gente já fez, é só entrar na nossa página do YouTube e marcar o sininho para ficar atualizado. A gente está começando aqui a segunda parte da nossa conversa com Raul Spitz. A gente está conversando sobre a importância das habilidades comportamentais e emocionais, né, para o profissional de saúde. Na primeira parte dessa nossa conversa, a gente falou um pouquinho sobre o que são essas habilidades emocionais, né? Se elas podem ser treinadas, né? Se a gente pode capacitar um profissional a adquirir essas habilidades e qual é a melhor maneira da gente fazer esse trabalho junto com eles. Raul, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, para estar aqui com a gente. E aí, para dar sequência a esse papo nosso, eu queria que agora a gente falasse um pouquinho sobre a importância dessas habilidades, né? A gente falou um pouquinho sobre o que elas são, o que elas podem ser, que o profissional pode ser capacitado, ele pode evoluir nesse sentido, mas qual é a importância, a diferença que ela traz para um profissional de saúde que tem a sua habilidade emocional mais florada, vamos dizer assim, mais capacitada? Qual é a diferença que você pode fazer no dia a dia desse profissional? Eu para pensar nisso, eu gosto sempre de oferecer para o nosso público que está vendo a gente, pensar num primeiro, ou numa pessoa, ou num profissional, seja ele quem for, de saúde, ou um professor que teve na vida, né, que características esse sujeito teve que fizeram marcar, aquele profissional marcante da vida da gente, que a gente fecha os olhos e lembra daquele sujeito, daquele fulano, daquela fulana. Né? Provavelmente, eles não foram marcantes porque eles eram geniais, porque eles eram brilhantes, sabiam tudo do assunto, feras, crânio, né? Mas certamente é uma tendência muito maior do que esse sujeito tenha marcado por uma questão de aproximação afetiva, né, com a gente. Ele pode olhar a gente, ele pode se aproximar, ele pode convidar a gente para poder participar, ele se mostrou disponível, uma série de aspectos aí que possam ter suscitado que não são da ordem cognitiva e que são da ordem da relação. E que eu acho que isso te responde, ou responde para a maior parte das pessoas, que isso, de fato, é um diferencial. Não basta apenas o sujeito ser um dominador, né, da gramática, da literatura médica ou dos nomes mais difíceis e cabulosos. Não, tem outras coisas que são para além disso, que precisam ultrapassar essa gramática, que façam um encontro poder acontecer. O encontro poder acontecer da melhor forma possível. E eu gosto muito de responder. Me veio à cabeça uma frase que eu não sei quem foi que falou, eu acho que foi Michael Balint, que era um médico clínico geral e psicanalista da década de 60, e ele falava assim, o paciente não toma o remédio, o paciente toma o médico. Né, ele dizia isso, porque para muitos pacientes que tinham dificuldade, ele fazia muito grupo com outros médicos, né, que tinham dificuldades, pacientes difíceis. O paciente ele não vai tomar a pílula apenas, ele toma o sujeito que ofereceu para ele a pílula e pôde dar para ele algum tipo de esperança, entendimento, interesse, uma série de outras coisas que estão para além da cápsula, da pílula. Eu acho que essa frase é muito bonita e responde um pouco para esse diferencial desse médico, desse profissional de saúde, que tem essa capacitação nesses eixos de uma comunicação efetiva, de uma troca com o outro que é diferente, mas que ele pode acolher, né, que sabe entender os seus próprios sentimentos, porque os médicos, às vezes, acham que controlam o que sentem, né, e a gente, às vezes, é assaltado por nosso sentimento. Médico que chora, às vezes, dá vontade de chorar no meio de um atendimento. E em muitas faculdades ensina-se que o médico não pode chorar, porque isso é uma marca de fraqueza. Mas a gente está ali em meio a um atendimento, muitas vezes, e ouve alguma coisa que pode tocar a nossa vida, né, e dá vontade de chorar. E aí? Né? Será que eu tenho que bloquear o meu choro? Eu tenho que achar que eu vou me segurar? Porque na medida que eu me seguro, eu deixo de me disponibilizar para o paciente. Se eu me toco, se eu me emociono, eu estou disponível para aquele sujeito. E eu não estou porque eu estou fraco, eu estou porque eu estou com ele, eu estou escutando. Né? Então, a prática, eu acho que uma habilidade socioemocional, talvez das mais importantes para o profissional de saúde, seja a prática da escuta. O profissional de saúde ele é treinado, ele é capacitado e formado para falar.
para ser um bom orador, para saber que diagnóstico chegar ou quais são as possibilidades. Antes de tudo, ele precisa escutar, né? Eu acho que esse é um grande diferencial também que faz o médico ou um enfermeiro, um fisioterapeuta ter tá num patamar um pouco assim, bem acima de outros que ficam muito presos, né? Muito engessados. Eu acho que tem tudo a ver com esse lubrificante emocional aí que a gente está falando. Pensando por que essas habilidades são fundamentais, né? Eu fico pensando muito exatamente o que você falou, no dia a dia desse profissional, né? O que ele é obrigado a lidar dentro da profissão dele. E aí a gente fala de questões como a própria relação social, né? Eu vejo muito sempre dois extremos do profissional de saúde, né? Aquele cara que é o robô, e vejo também muito pessoal que é muito emotivo, que absorve demais esse dia a dia. E eu acho que é um desafio para esse profissional ou esse acadêmico chegar nesse meio termo, né? Eu tenho que mostrar essa empatia, eu tenho que estar disponível, mas eu também tenho que não me distanciar, mas eu também entender que isso faz parte da minha vida profissional, isso é uma coisa que eu vou ser obrigado a lidar. Hoje eu estou conversando com o Raul, amanhã eu estou conversando com a Joana, amanhã eu estou conversando... e vão ser sempre problemas, né? Vão ser sempre situações fora do normal, vamos dizer assim. Então, pensando que a gente falou um pouquinho no primeiro programa de protocolos, de maneiras de proteger esse profissional nessas situações, tanto para a relação social com esse paciente, o bem-estar dele ali, né, de saber lidar com esse dia a dia, e para a própria resolução de problemas, né? Então, acho que a gente fala que é fundamental essa habilidade exatamente por essas características, né, do dia a dia que esse profissional tem, seja ele médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta. E, Raul, eu fico pensando o seguinte, a gente falou porque elas são fundamentais. A diferença, na sua visão, né, na sua experiência, de um profissional que teve essa capacitação, que é mais aberto, que foi mais aberto a essas questões comportamentais, essas habilidades emocionais, o que você vê como a principal diferença entre esse profissional e um que é mais fechado, no dia a dia dele? O que você acha que é a principal diferença entre eles? No dia a dia, eu acho que existem algumas marcas que deixam bastante efetivas suas diferenças. Como você falou de algumas delas, né? Mas, por exemplo, o profissional de saúde que sabe se comunicar melhor. Certamente ele vai se relacionar de uma forma mais fluida, né? Seja com sua equipe ou com as suas equipes que ele for passar no hospital, seja ele quem for. Sim. Será que ele pode ficar muitas vezes no lugar de liderança? Ou será que sempre, ou às vezes ele pode não ser líder também? Esse lugar que pode ser diferente para cada atuação que ele venha fazer, por mais experiência que ele tenha, não necessariamente ele vai ser o mais experiente em todas as atuações que ele for ter. Então, essa humildade, né, de saber que às vezes ele não é a pessoa-chave para estar ali numa condução, né, de liderança, e que é muito difícil, né, na formação, que a gente sabe dessa construção de egos muito grandes, né, que é muito difícil falar de vulnerabilidade e limite, porque parece que quando você chega num determinado patamar, para sair de lá, não dá mais. E você fica refém desse próprio lugar. Esse é um problema, né? Tem uma questão que eu acho que é muito legal nesse profissional também, que me marca muito, que é uma questão chamada, uma habilidade socioemocional chamada perseverança, né, que é uma habilidade super legal, que a gente pouco difunde isso na formação do médico, na formação própria da criança e do adolescente na escola, porque cada vez mais no mundo muito ativo, muito cheio de informações, é muito fácil a gente ter um desafio, sentir um desafio e perceber que a gente não consegue muito bem fazer aquilo, deixar de lado e sair para a próxima, né? Eu não consigo isso. Achar que a primeira limitação que tem é um motivo para eu desistir. E a perseverança é a gente poder ter um interesse mais amplo numa situação que possa não ser tão fácil, mas a gente possa desenvolver alguma ferramenta nossa interna ou coletiva no grupo, né, para a gente poder criar novas soluções para lidar com aquilo. Então, a perseverança, eu acho que é uma característica que diferencia muito esse sujeito que é fechado, que você falou, né? Não, isso eu não estudei, eu não vou fazer. Mas né, isso eu não vou saber, então eu não vou me tocar. Ou isso eu não sei, mas eu vou procurar saber, eu vou procurar quem saiba, para me ensinar, para aprender junto, né? Junto com pacientes ou junto com, né, em cursos que eu venha poder me colocar. E o trabalho coletivo, que eu acho que é uma das principais características também do trabalho, das habilidades socioemocionais, ela não é sócio à toa.
porque ela liga o emocional, que é o interno, a um coletivo, a outras pessoas, né? Eu tenho uma frase que eu estou usando ultimamente de uma forma mais constante, que é: não existe trabalho que não seja coletivo. Todo trabalho é em grupo, todo. Até o escritor do livro, né? Ele vai escrever o seu livro na sua casa, mas ele vai precisar, para publicar o livro, de uma editora, de alguém que diagrame, de alguém que bota a imagem, uma série de pessoas para poder ali colocar em prática aquilo que ele fez. Então, não existe trabalho individual, né? Se a gente imputar isso na cabeça do estudante ou da criança que seja, ela vai crescer já podendo valorizar, por que não, de uma forma muito mais produtiva, saber que ela vai trabalhar, primeiramente, com alguém que é diferente dela. Ela nunca vai trabalhar com alguém que é igual a ela. Nem o irmão gêmeo dela, por mais fisicamente que possa ser, não vai ser a mesma forma que ele vai trabalhar ou vai entender das coisas, né? E cada um, o que cada um pode agregar? É aquela diferença das equipes multidisciplinares, intradisciplinares e transdisciplinares, né? A multidisciplinar, você bota um sujeito fazendo uma ação com um objetivo em comum, né? A interdisciplinar, você já correlaciona as funções de uns aos outros. O que o Cristiano faz que eu posso fazer para ele, para que a gente possa, né, um ajudar o outro de uma forma mais colaborativa. E o transdisciplinar seria quase como uma utopia, da gente poder construir algo novo. Eu com a minha função, você com a sua, a gente construiu algo produtivo em busca de um objetivo em comum, mas criando alguma coisa nova, né? Eu acho que ficar no interdisciplinar é sempre mais interessante, onde a gente pode estar sempre um apoiando o outro. E para um apoiar o outro e trabalhar colaborativamente, a gente precisa autorizar para a gente, primeiramente, e depois para os outros, que a gente tem limite. A gente não sabe tudo, né? A gente não tem a resposta para tudo. A humanidade, mais uma vez, passa por isso agora com a Covid, né? Um momento que o mundo inteiro não tem resposta de uma pandemia. Então, para a gente entender que não é só a Covid, espero que não venham próximas pandemias, mas outros inesperados vão bater as nossas portas. O que a gente pode fazer sabendo disso, né? Eu gosto muito de falar, como é que a gente pode fazer sabendo que não vai ter noite silenciosa em absoluto, vai ter sempre um ruído, vai ter sempre um barulho. Isso é saber que o inesperado a qualquer momento pode bater a nossa porta. Para isso, a gente precisa ter cartas na manga, às vezes ases embaixo do nosso braço, para poder lidar com situações de recursos novos, para poder improvisar, né? Improvisação dentro, respeitando, como você bem falou, os protocolos. Não dá para improvisar de qualquer jeito, mas é usar aquilo que tem como regra institucional, como aquele atendimento exige de eu fazer protocolarmente, mas podendo fazer alguma coisa nova dentro das possibilidades. Isso é protocolo de comportamento, de humano para humano. É fazer um atendimento sempre diferente um do outro. Não existe atendimento igual, né, quando a gente fala de abordagem comportamental de profissional de saúde. Não tem, não existe. A gente, nesse tempo aí que a gente está nessa área, trabalhando, tanto educação como educação para a saúde, a gente escuta muito sobre o trauma, né, que o profissional acaba passando, exatamente por esse gap que ele tem na formação dele. O profissional de saúde ele tem esse gap, né, no aspecto comportamental, e acaba aprendendo, talvez, não sei, da pior maneira possível, que é de uma forma bem traumática. E aí eu estou levantando esse ponto para te perguntar o seguinte: a gente pensando então no profissional do futuro, né? A gente tem um quantitativo grande de profissionais no mercado, indiscutivelmente com gap, né, na formação, em alguns casos, muitos casos, às vezes um gap tanto técnico como comportamental. Mas como é que você vê esse profissional do futuro, esses jovens que estão se formando agora? E aí eu já faço mais um adendo. Esses profissionais estão hoje na universidade, que estão passando por tudo que a gente está passando aqui. Como é que vai ser esse profissional? Porque a gente está falando de uma realidade bem diferente, no ponto de vista do ensino, né? Usando ferramentas de videoconferência, um contato social um pouco menor. E aí falando também no pré-pandemia, tudo que a gente fala de redes sociais, um acesso a todo tipo de informação possível. Como é que você vê esse profissional do futuro, do ponto de vista de capacitação? Como é que ele vai chegar para o mercado? Qual vai ser a principal diferença dele para o profissional que a gente tem hoje, trabalhando nas instituições de saúde? Muito tem se falado, né, sobre esse profissional do futuro, que, se a gente for pensar em futuro, existem já estudos que começaram há 5 anos atrás, que dizem que o futuro é 2030. 2030 daqui a 9 anos. Né? Então, o futuro é logo ali. Né? E que algumas pesquisas
tem uma consultoria chamada, vocês devem conhecer, que é a McKinsey, né, que ela fala de que até 2030, nos Estados Unidos, 50% dos empregos que existem hoje vão acabar, né? Tudo que pode ser substituído pela máquina, pela tecnologia, vai ser. Não tem motivo de colocar um ser humano que faça algum trabalho que possa ser substituído pela máquina. Isso é uma tendência. Eu não estou dizendo que isso é bom nem ruim. É uma tendência que provavelmente isso vai acontecer. O que vai sobrar, né, dos outros 50%, dos trabalhos que sobrarem? Vão sobrar aqueles trabalhos que têm no seu cerne, na sua essência, o trabalho que o computador não faz, que a tecnologia não faz, né? O trabalho de uma improvisação, o trabalho de uma metaforização, de uma criação de alguma coisa que não foi padronizada. E o profissional de saúde se inclui aí, né? É um trabalho de pessoa, humano para humano, de sujeito para sujeito, não é de sujeito para máquina. Embora a gente possa estar tendo esse intermédio cada vez maior dos teleatendimentos, né, sendo cada vez mais difundidos por conta da pandemia, e que vão continuar existindo. A tendência é que ele aumente para determinados tipos, creio eu, né, de consultas, mas que ele não vai poder nunca ser jamais substituído pelo um tete-a-tete que ainda vai ser fundamental no futuro também, de acordo com a complexidade de um caso que vai ser trabalhado. Então, o que mais me chama a atenção na formação desse profissional do futuro hoje é quem é que está capacitando esse profissional, né? A gente precisa pensar no professor, né? No professor, no chamado instrutor. A gente fala muito instrutor como sendo aquele que bota a mão na massa junto com o aluno, né? Que aprende junto, né? Tocando nele, dizendo, vamos lá, vamos fazer, vamos entubar junto, né? Mostra aqui, vem aqui, chega perto, bota a cabeça, olha a valécula aqui, né? Isso é o instrutor, que a gente chama por ser uma coisa mais on time, mais direta. Mas o professor, quem é o professor? Né? Será que esse professor que está formando hoje é um professor ainda que não privilegia, né, que as características que vão sobrar no futuro e vão ser de fato aquelas que não vão ser nunca substituídas pela máquina, que são a comunicação, a criatividade, a proatividade, a perseverança, a empatia, né, a emoção, que a máquina não se emociona, né? A máquina não se emociona, está programada, ela vai se emocionar se você programar que ela se emocione. Se você não programar, ela não vai saber o que é isso. Então, esse é o profissional que vai sobrar. E se a gente não tiver hoje pessoas dentro dos grandes cursos, nas faculdades, ou nos cursos que ajudem, né, a esse profissional a poder se desenvolver continuamente, como sendo pessoas que levem essa sementinha, ou valorizem muito esse vínculo, essa relação, esse investimento, né, que vai ser o diferencial no futuro, não vai adiantar de nada. A gente vai estar formando sujeitos que vão ser quase que obsoletos para o futuro. Não adianta nada formar alguém hoje se ele não tiver essa substância importante na sua formação. Por isso que não adianta só falar nem do aluno que está em formação, é do profissional já formado, porque isso aí é mais grave ainda. Ele não tem, teoricamente, que fazer ainda qualquer curso, ele está pronto para atuar. Isso é um perigo, porque ele foi formado, a gente sabe que muitas vezes, na maior parte das vezes, por instituições mais fechadas, mais prontas para trabalhar a parte cognitiva e técnica. E as partes ditas não técnicas. Você percebe que nas faculdades eles ensinam a parte comportamental como não técnica. Olha como é que a palavra é importante. Parece que não é importante. O que é técnico e o que não é técnico. O não técnico é o comportamental, é o não cognitivo, né, que é tão importante quanto. Não deveria ter essa palavra não técnico. Isso me incomoda muito, porque parece que é um desvalor a algo que vai ser, tende a ser daqui a pouco, e hoje, daqui a pouco, mais ainda, o mais importante na formação de um profissional, que são todos os aspectos socioemocionais. A formação do profissional de saúde, né, na verdade, a formação, a graduação como um todo, a educação como um todo, ela não vai ser a mesma depois de 2020. Né? Acho que muitos processos foram acelerados aí, no ponto de vista de relacionamento, no ponto de vista de papel do educador ali junto com o aluno, etc. Mas pensando especificamente nas habilidades emocionais, né? Você acha que o pessoal que está saindo das universidades hoje, ele está mais preparado por tudo que ele passou, por tudo que ele já viu acontecer, do que o profissional que se formou há 10 anos atrás, 15 anos atrás? É muito pequena a diferença, eu acho. É muito pequena ainda, infelizmente. A gente já vem falando, né, há muitos anos, quase mais de uma década, da importância da gente poder reformular um pouco, né, esse currículo da formação do profissional de saúde, seja ele médico ou enfermeiro, né, que ainda está muito preso
ainda deixa o aluno muito preso a uma parte teórica e depois da parte teórica já direto a uma parte onde ele vai ter contato com o paciente no hospital, fazendo, né, as visitas, acompanhando o plantão, e não tem esse espaço que é o fundamental, que a gente tanto batalha para poder cada vez mais ter, que é o momento entre o teórico e o prático de verdade, um treinamento mais efetivo, onde o aluno vai poder errar, porque ele não pode errar quando ele é aluno e ele está no hospital atendendo, ele não pode errar ou não deve. Ou se ele errar vai ser feio, não pode, porque ele vai ser mal visto. Isso, né? Ele tem que errar, ele tem que aprender a errar no espaço onde ele esteja entre os pares dele, né? Com pacientes simulados, onde ele não vai se colocar em risco. Isso ainda é muito pequeno. Infelizmente, houve aí, talvez, depois de 2010, 2011, um grande movimento para que as residências pudessem ter nas suas entradas as provas práticas. E que não houve nem tantas faculdades aderiram, nem tantos hospitais aderiram a isso. A gente imaginava que ia ser muito mais. Nem tantos, nem muitos, né? Não muitos ainda aderiram a isso, mas que eu acho que os profissionais que se formam hoje, eles estão um pouquinho mais, dependendo da instituição também. Vai depender muito da instituição, eles vão estar um pouco mais aproximados desse espírito atual desse momento, que relevando ou valorizando esses aspectos emocionais, diferente daquele profissional mais engessado. Que não são todos, claro, mas a formação levavam a eles, naturalmente, ser dessa forma. Eu acho que o ponto da questão como você falou, é o professor. Eu acho que é o papel que o professor vai ter nesse momento, né? Se às vezes não está ali no currículo, na grade curricular da universidade, temas específicos sobre habilidades comportamentais, mas se você tem um professor, você tem um docente que sabe a importância disso e leva isso, independente do tema, a gente sabe muito bem que você pode estar falando, às vezes, de um assunto extremamente rígido, né? Um protocolo de atendimento inicial, um politraumatizado, mas você pode levar ali aspectos comportamentais ali sempre. Eu acho que sempre tem brecha ali, principalmente pela razão dessa profissão, sempre tem brecha para você trabalhar esses aspectos comportamentais. E a gente falou um pouquinho de atores, etc. Acho que a simulação ela é muito rica por isso, né? É um desperdício você falar que vou criar aqui um ambiente de simulação para treinar massagem, para treinar intubação. Se você criou todo esse espaço, criou todo esse ambiente seguro, profissional, vamos explorar mais, vamos ver o trabalho em equipe, vamos ver o relacionamento, vamos ver se todo mundo sabe o seu papel ali, vamos tentar instigar o erro ali para ver como é que ele reage a esse erro. Eu acho que o professor ele tem um papel muito importante, às vezes, para levar esse componente comportamental para o aluno. Até a American Heart Association, né, eles valorizam muito esses aspectos comportamentais no ACLS, que é um curso da American Heart, eles do atendimento avançado, né, em parada, eles falam de uma parte do vídeo só sobre um atendimento focando nos aspectos, né, coletivos, do respeito, da comunicação em alça fechada, é você saber fazer um pedido falando corretamente aquilo que você quer pedir, endereçando o seu pedido a determinada pessoa, não é alguém, é Cristiano, né, porque vão ter várias pessoas que vão falar, alguém me dá, ou todo mundo dá ou ninguém dá. No próprio BLS, que a gente treinava, né, o BLS, né, nos cursos de suporte básico, existe um momento onde o médico ou o enfermeiro ele percebe que o paciente está parado. Né? Como é que ele vai pedir ajuda? Né? Como é que ele pede ajuda? É de qualquer jeito? É gritando? É berrando? É mandando? É exigindo? Ou é sendo respeitoso? É podendo falar pelo nome? Alguém pega para mim o DEA, o desfibrilador externo automático, alguém liga para 190, né? Alguém 192, alguém vai no, sei lá, dependendo de onde você estiver, alguém vai no hospital, aí na clínicazinha, como é que se fala, no lugar do shopping lá que possa ter um médico. E assim por diante. Como é que você se comunica de forma efetiva? Isso tudo são esses enlaces e esse líquido emocional que permeia, como você muito bem falou, qualquer tipo de atividade do profissional de saúde, qualquer tipo. Raul, muito bom, cara, muito bom. Prazer conversar com você aqui sobre esse tema. Eu considero uma parte fundamental da formação, acho que não só do profissional de saúde, mas de qualquer profissional. Eu acho que a gente sempre precisa trabalhar de forma contínua, que você falou, essa habilidade nossa emocional, de como lidar com as surpresas, lidar com as pessoas. E saúde é esse negócio. Saúde é um outro bicho, é uma coisa que exige muito isso, exige competências diferentes, realmente.
E é legal a gente aprofundar esse tema. Eu acho que um dos objetivos aqui da FIS, da iniciativa FIS e dos FIS Talks, é a gente falar sobre esses temas e criar realmente uma rede, das pessoas poderem discutir o que está sendo feito, como é que eu posso introduzir esse tipo de conteúdo aqui na minha universidade ou no meu hospital, porque as ferramentas estão aí, é só o pessoal fazer, realmente. Então, Raul, obrigado, prazer conversar com você. Espero que quem esteja assistindo a gente tenha gostado. Como eu falei, para saber mais aí sobre a iniciativa FIS, acesse o nosso site www.fis.org.br. Siga a gente no Instagram, @iniciativafis. Para ter acesso a todos os nossos conteúdos, é só entrar na nossa página do YouTube. Gente, muito obrigado. Raul, brigadão, cara. Prazer. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.